Acredito que, assim como eu, quando eu era ali iniciante na questão de vida mesmo, entendimento sobre emagrecimento, eu tinha aquela impressão que, para emagrecer, eu deveria passar fome, eu deveria não comer as coisas. Então, eu mesmo estando ali gordo, comendo tudo que via na frente de forma totalmente descontrolada, todas as vezes que falava que eu deveria emagrecer, a única coisa que vinha na minha cabeça era o quê? Eu deveria passar fome. E isso me gerava uma certa angústia. E essa angústia me mantinha sempre em forma de repulsa a qualquer ação que eu deveria tomar para tentar emagrecer. Sabe quando a pessoa ela não tem ouvidos para aprender algo, ela ouve aquilo, ela tem aquele recebimento ali, ela recebe aquela informação, ela tem uma repulsa de imediato, era isso que eu tinha. A única coisa que eu pensava quando falava que eu deveria emagrecer é que eu iria sofrer. E eu não quero sofrer, eu não queria sofrer. Então, eu nunca dava o primeiro passo para emagrecer. O único momento que eu fui realmente emagrecer foi quando eu não tive mais esse tipo de embate ali de pensar. Eu simplesmente não pensei que eu deveria passar fome. Eu apenas pensei o que eu precisava fazer para que eu conseguisse emagrecer. Foi só assim, ao invés de ficar tendo angústia sobre aquela situação e pensar o que eu tinha que fazer para que eu conseguisse emagrecer, que eu consegui dar um primeiro passo. As primeiras estratégias que eu tive ali para emagrecer foi tudo feita de forma sozinha. Eu, através de pesquisa, de procura ali de algumas informações que auxiliassem a questão do emagrecimento, ouvindo outras pessoas também, eu cheguei na conclusão de que eu deveria comer de 3 em 3 horas, que isso aumentaria o meu metabolismo. Era uma informação ali que a gente tinha antigamente, de que ao comer de forma recorrente de 3 em 3 horas, a pessoa aumentava o seu gasto calórico e que favorecia o emagrecimento. Hoje a gente sabe que não é bem assim. Ainda mais que essa ideia de comer em 3 horas, ela vem em razão da síntese da proteína, que é a construção de musculatura, de células, através do macronutriente da proteína. E foi passado que, para que houvesse essa síndrome ali eficiente, que aumentasse o metabolismo do nosso organismo, que a pessoa deveria de comer de 3 em 3 horas. A gente sabe que isso não aumenta o metabolismo por si só, mas que, para mim, facilitou demais, porque eu não tinha uma regularidade de alimentação. Hoje eu já tenho, naquela época comecei a construir naquela época, que eu tomava o café da manhã, depois de 3 horas eu comia alguma coisa, depois de 3 horas eu comia outra coisa, mas eu percebi que isso é uma forma ineficiente diante da nossa rotina. Hoje eu não mantenho isso porque eu entendo e a gente sabe pela ciência que isso não é fundamental para o emagrecimento. O que é fundamental é consumir menos calorias do que você gasta durante um período de 24 horas para que haja ali uma perda calórica. Mas para mim no início foi importante, porque eu construí uma rotina de alimentação. Eu passei a ter ali horários mais fixos de quê? De tomar café da manhã, de fazer um lanche, de almoçar, fazer outro lanche da tarde, de jantar. No começo eu estava muito fiel nos horários. Eu chegava até mesmo a ficar um pouco nervoso, um pouco frustrado quando eu não conseguia me alimentar no momento correto. Depois de um tempo eu fui percebendo que isso me fazia mais mal do que bem. E hoje eu vejo que o mais importante é ter uma janela ali de horário para se alimentar. Por exemplo, se eu tenho o costume de almoçar 11 horas da manhã, que seja entre 11 horas, 11 horas e meia, meio-dia, quem sabe, entendeu? Tem que ter uma janela dali para você ter a refeição, para não ficar muito longe daquele espaço de tempo. Você fazendo isso começa a ter uma rotina, não só na parte da alimentação, mas também das outras coisas. O nosso corpo, ele é excelente para ter rotina, ele pede para a gente ter rotina, porque ele passa a funcionar melhor. O nosso corpo é todo regulado por questão de hormônios, a questão do horário influencia a questão dos hormônios, do nosso ciclo circadiano, que é afetado pela luz solar. Então, ter uma rotina, o seu corpo ele vai te dar uma bênção, ele vai te agradecer por você ter rotina. Então, essa ideia de 3 em 3 horas, de comer de 3 em 3 horas, para mim, lá no início foi importante, mas eu percebi que não era aquilo que as pessoas falavam, que era fundamental para o emagrecimento. De toda forma, além disso, outra coisa que eu comecei a fazer foi acrescentar proteína em todas as minhas refeições, nem que seja ali com um copo de leite, principalmente nos lanches mais rápidos. Eu tomava um copo de leite e comia 2, 3 biscoitos ali de água e sal, biscoito Maria, biscoito de maisena.
simplesmente porque eu queria comer de 3 em 3 horas, entende? Então, como eu também estava querendo comer menos calorias, eu ia nesses alimentos. Eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje para ter uma distribuição ali dos nutrientes tão bem equilibrada como eu tenho hoje. Mas aquilo ali foi o que eu tinha na época e me ajudou. Então, eu acrescentava proteínas em todas as refeições. Era leite, questão de ovos, queijo, peito de peru. Eu tinha também muita ideia de procurar alimentos que eram mais light, ou seja, que continham menos calorias. Então, quando eu comprava um requeijão, eu procurava comprar um requeijão light. Quando eu via um queijo cottage também, eu gostava de pegar porque ele é menos calórico. O peito de peru, porque eu ouvi dizer que era uma proteína ali melhor, menos prejudicial do que um presunto ou que um apresuntado. Passei a comer muito mais frango do que carnes gordas. E além disso, eu acrescentei principalmente no almoço uma quantidade de salada na qual eu não tinha costume de comer. E aquilo ali me gerava muito mais saciedade do que eu tinha antes. Eu comia uma quantidade ali de comida que era uma quantidade maior, que me dava maior saciedade, ou seja, eu ficava passava mais tempo sem ter a necessidade de comer novamente, porque eu me sentia bem satisfeito com aquilo e era um volume maior, só que tinha menos calorias do que comer aquelas comidas que são mais hiperpalatáveis, que são mais saborosas, porque esses tipos de comidas que são mais prazerosas, normalmente elas contêm muita gordura, muito açúcar e tem ali uma densidade calórica muito maior, ou seja, você come uma porção menor com uma quantidade de calorias bem grande. Mas eu te falo que, quando eu realmente emagreci ali, eu pesava 107 quilos no meu início do processo de emagrecimento, cheguei a pesar 70 quilos, foram 37 quilos em poucos meses, eu realmente passei fome. Eu ficava muitas vezes com fome, suportando aquela fome, para que eu viesse a comer depois, posteriormente, aquela quantidade que eu já tinha ali estabelecido. Hoje eu não vejo que isso é interessante, não precisa disso. Tem formas muito mais inteligentes para fazer isso. Eu me arrependo? Não me arrependo porque era o que eu tinha naquela época. Eu não tinha ninguém para me acompanhar, não tinha ninguém para me dar o suporte, era só eu apenas. E isso fez com que eu tivesse um resultado muito abrupto. Se eu fosse fazer em mim isso, essa forma de emagrecimento, em eu do passado, eu faria de uma forma completamente diferente para dar resultados até melhores e manter a massa magra, que provavelmente eu perdi bastante durante o meu processo de emagrecimento. E fica um recado, nem sempre aquilo que funciona para outra pessoa vai ser a melhor solução para você. Pode ser que ela esteja arriscando a saúde dela fazendo aquilo ali e você não precisa arriscar a sua. Basta fazer um acompanhamento sério, vai ter resultados muito melhores e também vai ter uma sua saúde priorizada. Resumo da ópera. Entenda que, para emagrecer, não é necessário passar fome. É preciso ter ali um manejo dos alimentos que você vai consumir mais. Antes de começar a pensar em tirar alguns alimentos da sua alimentação, você tem que pensar em acrescentar alguns alimentos. Porque a partir do momento que você acrescenta alimentos ali que têm uma qualidade nutricional melhor, você vai consumir mais deles em quantidade. Logo, você tem uma capacidade máxima de comer, por mais que você coma muito. Então, se você dando prioridade para esses alimentos, isso faz com que você vá comer menos alimentos, ou seja, menos quantidade daqueles alimentos que têm uma qualidade inferior. E isso por si só faz com que reduza o seu consumo de calorias, o que facilita o processo de emagrecimento. E com o tempo, você mantendo isso, e é necessário algumas estratégias para conseguir ter esse manejo, é justamente isso que eu trabalho na minha consultoria Manda, que é individualizada para as pessoas que querem emagrecer de forma saudável e duradoura. Usando essas estratégias, você consegue fazer esse manejo na sua alimentação. Você come e não vai sentir fome. A partir do momento que fica sendo um processo muito mais prazeroso. Você curte fazer aquele processo de emagrecimento, ele passa a não ser algo sofrido. Logo, é muito mais fácil, as chances de você se manter nele são muito maiores e com isso os resultados vêm. Então, você não precisa passar fome para emagrecer. Você só precisa da orientação certa para saber como que é o contexto seu de vida, saber os horários que você tem, os horários que você acorda, os horários de atividade física, os compromissos que você tem durante o seu dia, as viagens que você tem que ter para o seu trabalho, por questão de outras coisas. Tudo isso é importante para que o profissional ele pegue ali
sua rotina, o seu contexto e consiga atribuir o que você deve comer, as quantidades que você deve comer, para que esse processo seja algo satisfatório em fazer. E com isso ele vai te passar estratégias, assim como eu passo na consultoria, para que você consiga ter resultados e consiga ter esse manejo ali adequado, mesmo em dias que tiver mais estresse, que tiver algum fato novo ali, ou algum incidente que aconteceu do nada, algum imprevisto. Você vai ter manejo para lidar melhor com a situação e não ficar desmotivado durante o processo. Então, para aquelas pessoas que querem emagrecer, só vai passar fome quem quer. É muito prático você ter ali uma alimentação que não vai precisar passar fome, você não sente fome, vai ser prazeroso e vai ter ótimos resultados. Hoje, quando eu vejo as pessoas na sua rotina, para pegar um horário específico de que a pessoa tem uma dificuldade maior de se alimentar bem, eu já percebi que é o lanche da tarde. Algumas outras refeições têm dificuldade, ainda mais por questão do contexto de vida de cada pessoa. Algumas pessoas vão ter mais dificuldade no café da manhã, outras no almoço, jantar, mas o que eu vejo de maior, que é mais comum das pessoas terem essa dificuldade, é na refeição do lanche da tarde. Inclusive, me coloca aqui nos comentários qual que é a refeição que você sente mais dificuldade de comer bem. Seja por questão de praticidade, questão de logística, questão de tempo. Eu quero saber aqui. Mas o que eu vejo por o café da tarde, o lanche da tarde, ser uma refeição que as pessoas têm maior dificuldade de comer bem, porque elas estão ali num lugar que precisa de ter algo prático, ou se tem outras pessoas envolvidas, acabam comendo o que todo mundo está comendo. O que eu uso, que é muito prático, e você pode usar aí também, é fazer um lanche da tarde, que é o quê? Uma mistura ali rápida de whey protein, pode ser com água gelada ou com iogurte desnatado para reduzir a questão das calorias, um iogurte bem gelado. Você mistura e vai virar um creme bem gostoso, principalmente dependendo de qual whey protein você vai estar usando. E você pode acrescentar ali frutas. Acrescente frutas daquelas que você pode consumir em maior quantidade, pois elas têm menos calorias. Eu gosto das 5Ms, que é o melão, o mamão, a melancia, o morango e a maçã. Essas 5 frutas a gente consegue consumir elas em maior quantidade porque elas têm menos calorias. Então você fazendo essa mistura de frutas com whey protein, que é proteína ali do soro do leite, você já faz uma refeição ali mais equilibrada, com uma quantidade boa de whey protein, uma quantidade boa de proteína. É muito prático de fazer isso, muito rápido. Você também come isso de uma forma mais rápida. Só de fazer isso, você vai estar ali no período do fim da tarde mais abastecido, mais saciado. E quando chegar em casa de noite, você não vai chegar lá igual uma capivara faminta, querendo comer tudo que vê pela frente, querer pedir iFood de tudo, qualquer coisa que seja mais guloseima. Porque quando a gente está com fome, a gente não quer esperar, a gente só quer comer o que tiver ali no nosso alcance. Então, se você tem uma refeição da tarde que seja melhor, mais equilibrada, que te nutre muito bem, você vai chegar depois, no período mais tarde, com uma consciência alimentar mais estabilizada. Você consegue esperar mais, consegue tomar decisões melhores. Se você gostou desse vídeo, clique aqui no botão curtir e aproveite para seguir o meu canal e compartilhe com aquelas pessoas que querem uma qualidade de vida melhor. Aproveite e veja outro vídeo meu aqui.